Boa noite, amada igreja. Boa noite para todos. Graça e paz com todos, amém? Vamos, nesse momento, estar abrindo as nossas Bíblias. Zacarias. Zacarias, capítulo 12. E hoje nós vamos terminar o capítulo 12. Capítulo 12. Nós vamos ler hoje do verso 10 ao verso 14. Zacarias capítulo 12, verso 10 até o final do capítulo 12, verso 14. Amém? Os irmãos, quando estiverem orando em casa, orem pela vida dos irmãos que vão pegar a estrada para Poços de Caldas amanhã, né? Que Deus proteja a vida dos irmãos, não só os nossos aqui, mas todos os irmãos, né, da região que vão estar indo, alguns mais perto, outros mais longe, né? Mas todos vão viajar, pegar a estrada, né? Então vamos ler. Zacarias capítulo 12, a partir do verso 10 até o verso 14. Diz assim: E derramarei sobre a família de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, um espírito de ação de graças e de súplicas. Olharão para mim aquele a quem transpassaram, e chorarão por ele como quem chora a perda de um filho único. E se lamentarão amargamente por ele como quem lamenta a perda do filho mais velho. Naqueles dias, muitos chorarão em Jerusalém, como os que choram em Hadad-Rimom, no vale de Meguido. Todos os pais, todo o país chorará, separadamente, cada família com suas mulheres chorará. A família de Davi com suas mulheres, a família de Natã com suas mulheres, a família de Levi com suas mulheres, a família de Simei com suas mulheres, e todas as demais famílias com suas mulheres. Amém? Queridos, nós temos já visto dentro desse contexto aqui de Zacarias, que nós inclusive já estamos caminhando já para o final do livro. Restam aqui apenas 2 capítulos para que a gente encerre o livro de Zacarias, e vimos todas as grandes promessas que Deus tem feito nessa segunda metade do livro, desde o capítulo 9, as promessas que Deus fez perante um povo combalido, regresso do cativeiro babilônico, um povo que estava nesse processo de reconstrução, não somente física da sua cidade, que outrora havia sido destruída pelos babilônios, mas também uma reconstrução espiritual. Um povo que buscava novamente restabelecer o culto e a adoração ao Deus vivo. E diante dessa segunda parte do livro, obrigado, minha irmã, o Senhor Deus, através do profeta Zacarias, dirigiu inúmeras promessas de bênçãos futuras. Nós falamos que a linguagem usada por Zacarias nesse livro é uma linguagem apocalíptica.
É uma linguagem escatológica. Muito se assemelha ao livro do Apocalipse no Novo Testamento, mas aqui no Antigo Testamento o profeta se ocupa dessa linguagem de transmitir uma mensagem profunda e verdadeira ao povo. Promessas que se cumpriram, parte delas na primeira vinda do Senhor Jesus Cristo, do Messias, do Rei prometido, daquele Rei de paz. Outras promessas que ainda haveriam de se cumprir no futuro, na segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, né? E nós vimos isso, inclusive, nas últimas mensagens, né? Que esse Rei Messias, ele viria uma primeira vez, e o que aconteceria nessa primeira vinda dele? Seria rejeitado, ele seria desprezado, né? Não seria devidamente valorizado, o preço oferecido por ele seria um preço muito barato, né? E, no entanto, embora este rei tão esperado, né? E um rei que viria para abençoar o seu povo de uma maneira maravilhosa, viesse na primeira vinda sendo rejeitado por ele, inclusive a figura aqui do pastor, né? Um rei que cuida do seu povo como um pastor cuida das ovelhas. E este rei, ele depois de espantar os falsos pastores, ele seria rejeitado pelo seu próprio rebanho, pelas suas próprias ovelhas, né? Então o profeta pinta esse cenário da primeira vinda, o que causa de certa forma um desânimo no povo, né? O povo já estava tão feliz e tão empolgado com essa ideia, né, essa promessa de que um grande rei virá para governá-los e conduzi-los, né? E um rei que possui tantas virtudes e tantas características, mas eles logo se abateram com a notícia de que na primeira vinda dele ele seria rejeitado, seria desprezado, desvalorizado. Mas, a fim de que esse povo não desanimasse, não perdesse de vista o cumprimento da promessa de Deus, e que Deus é fiel em cumprir as suas promessas, de maneira que o povo não deixaria de ser abençoado por Deus, mesmo que na sua primeira vinda esse rei viesse a ser desprezado, né, rejeitado. Nós vimos na última mensagem, no capítulo 12, né, do verso 1 a 9, que no último dia, nos últimos dias, esse rei novamente virá. Só que ele não virá da mesma forma como ele veio na sua primeira vinda. Ele virá cheio de glória, cheio de poder, cheio de honra e majestade, e haverá uma grande batalha a ser travada. Este rei estará montado no seu cavalo branco, e ele, juntamente com seu exército celestial, travará essa batalha e sairá vencedor dela, de maneira que isso renovará a alegria e a expectativa por esse momento. É como se o profeta dissesse ao povo: olha, embora este rei, ao vir na primeira vez, ele será desprezado e rejeitado, não desanime, não se abatam por isso, ele virá uma outra vez. Só que a segunda vinda dele será bem diferente da primeira. Na sua segunda vinda será uma vinda em glória. E a batalha que ele irá travar pelo seu povo e com o seu povo será uma batalha vencida por ele, e a vitória será grande. O seu povo haverá de triunfar com ele nessa batalha. Nós vimos na última mensagem, queridos, que Deus, ao fazer suas promessas, ele manifesta seus atributos, e um deles é a soberania e o poder para cumprir todas as suas palavras. Também vimos que o seu poder e a sua glória, que há de ser manifesto naquele dia, naquela batalha que ele haveria de travar, esse poder e glória será visto pelos seus inimigos e reconhecido por todos eles. Deus lutará pelo seu povo, e diante da sua vitória, seus inimigos olharão para esse Deus e dirá: não há como lutar contra esse povo, porque o Deus deles está juntamente com eles. Também vimos na última mensagem que Deus fará o seu povo triunfar nessa batalha. E isso é algo que renova a alegria e a expectativa do seu povo, de saber que os seus inimigos serão completamente destruídos, abatidos, e que não haverá mais
nenhum tipo de preocupação para esse povo, porque Deus é a força do seu povo. Deus, esse é o último ponto que nós vimos, verso 8 e 9 do capítulo 12. Deus é aquele que fortalece o seu povo, Deus é aquele que sustenta o seu povo, é o Deus que garante ao seu povo a segurança, a paz, porque Ele protege o seu povo e guarda o seu povo contra os inimigos. Diante dessa notícia maravilhosa que o povo contemplou através dessa promessa que Zacarias havia feito, uma pergunta surge, né? Como o povo de Deus haverá de desfrutar de maneira concreta deste grande e glorioso dia em que o rei virá uma segunda vez e guerreará pelo seu povo, conquistando essa grande vitória e fazendo com que o seu povo triunfe no final. Então, como o povo poderá participar dessa vitória? E como o seu povo desfrutará de todas essas promessas de maneira concreta em sua vida? Essa foi a pergunta que nós logo detectamos ao olhar o contexto, né? E aí nós vamos perceber algo interessante aqui no texto, queridos, a partir do verso 10. Zacarias, ele vai dizer ao povo duas verdades que são primordiais, preparando esse povo para esse grande dia em que o rei virá, sabendo que na sua primeira vinda ele vai ser rejeitado, mas na sua segunda vinda ele virá em glória, em poder, e será vencedor na batalha. E atendendo a esse anseio, essa pergunta, né, essa dúvida, como é que nós vamos desfrutar de tudo isso, quando essas promessas, enfim, elas se concretizarem sobre a vida do seu povo? O profeta Zacarias vai apontar aqui 3 etapas muito importantes que o seu povo precisará se atentar a isso. Primeira etapa, nós vamos ver na parte B do verso 10, que ele vai dizer o seguinte: este mesmo rei, que outrora será rejeitado, outrora falamos aqui a respeito da rejeição e do desprezo, mas que na segunda vinda ele virá em glória e poder e será vencedor na batalha. Este mesmo rei, ele entregará a sua vida pelo seu povo. Ele dará a sua vida pelo seu povo e através do seu sacrifício, o seu povo experimentará da sua justiça. Veja só a parte B do verso 10, diz que quando aquele rei concluir a batalha e sair dali vitorioso, todos diante daquela cena, no apogeu da sua vitória, olharão para ele e veja só o que eles verão. Parte B do verso 10. Olharão para mim, aquele a quem o quê? Como é que está aí na sua Bíblia? A quem transpassaram. Essa palavrinha transpassaram está colocada aí no passado, né? Ou seja, o contexto aqui é o contexto da segunda vinda, daquela batalha final, que o rei travará e sairá vencedor. E quando ele terminar e concluir essa batalha, todos os que estavam ali reunidos, enxergando, vendo com seus próprios olhos essa batalha final sendo vencida por esse rei, ao olharem para ele, vão enxergar algo diferente em seu corpo. Verão em seu corpo que ele havia sido transpassado. A palavra transpassado aqui, ela dá a ideia de alguém que está num campo de batalha, numa guerra como nos moldes daquela época, né, com as suas espadas, e um inimigo viesse e transpassasse a espada sobre o seu corpo, né? E todas as vezes que a Bíblia utiliza essa palavra, especialmente no contexto do Antigo Testamento, a palavra transpassado vai trazer a ideia sempre de um Deus que levou sobre si os pecados da humanidade. Ou seja, o rei, o belo rei montado no seu cavalo branco,
com a sua túnica, a sua capa, com a sua espada, que está travando uma batalha contra os inimigos juntamente com seu exército, e que está vencendo esta batalha, e chega ao final vitorioso, triunfante, quando ele aparecer no final da batalha vitorioso perante os seus, todos olharão para ele e verão que se trata daquele Cristo que há tempos atrás havia sido entregue para ser crucificado e morto. E qual será a reação deles ao verem que se trata daquele mesmo, aquele mesmo que o próprio povo dele havia entregue nas mãos dos romanos, para que este pudesse ser morto, humilhado, açoitado, pregado no madeiro junto aos criminosos, tratado como a pior espécie da humanidade? Qual será a reação deles? Eles olharão para ele, a quem transpassaram, e chorarão por ele, como quem chora a perda de um filho único. Se lamentarão amargamente por ele, como quem lamenta a perda do filho mais velho. Aqui, queridos, há um princípio maravilhoso presente no texto, né? O profeta Zacarias está preparando o povo para um evento futuro. Está dizendo: olha, vocês vão receber um grande rei, um rei poderoso, um rei que ama vocês, que vai cuidar de vocês como um pastor cuida das suas ovelhas, um rei que é o rei de paz, o rei salvador, que é o rei guerreiro, este rei que de maneira tão zelosa e tão atenta cuidará de todas as necessidades do seu povo. Embora ele será visto na sua segunda vinda como um rei glorioso, cheio de poder e majestade, nem sempre foi essa a figura dele. Nem sempre foi assim. Embora vocês vão chegar no último dia e vão contemplá-lo de maneira maravilhosa, gloriosa, cheia de poder e majestade, vitorioso na batalha, a verdade precisa ser dita: que naquela primeira vinda, em que ele havia vindo e havia sido rejeitado e desprezado, ele pagou um preço, ele cumpriu a sua missão. Mesmo que ele tenha sido rejeitado e desprezado pelos seus, ele se entregou e pagou um alto preço pela vida do seu povo. E isso, de certa forma, já iria pavimentar um caminho para os judeus de que a salvação, a vida eterna, a garantia de estar presente naquele evento glorioso em que o rei iria travar essa batalha e vencê-la, a única certeza e garantia que eles poderiam ter de estar ali, participantes daquele momento glorioso, era de ter confiado as suas vidas no alto preço que ele pagou, confiando as suas vidas no sacrifício que ele havia feito pelos seus. No entanto, a reação de muitos ali seria de lamento, de tristeza, quando eles perceberem que aquele grande rei que salvou eles naquela batalha, saindo dela vencedor, é o mesmo que eles haviam humilhado, gritado: crucifica-o, crucifica-o. Por isso o lamento, por isso a tristeza. Muitos vão se arrepender e dizer: olha, o que nós fizemos? Por que nós entregamos ele nas mãos dos romanos? Por que nós o tratamos de maneira tão ultrajante? E eles lamentarão e prantearão por causa disso. Mas a história também não para por aí. Este rei que virá e será vencedor na batalha, ele garantirá ao seu povo poder desfrutar de todas essas promessas no cumprimento delas. Primeiro, através do seu sacrifício, provando que não se trata de uma justiça própria, mas de uma justiça que provém dele. Segundo, ele vai mostrar aqui no texto que este rei, além de ser sacrificado, de entregar a sua própria vida, ele também derramará do seu espírito sobre a vida dos seus. A parte A do verso 10, ele vai dizer assim, né? E derramarei sobre a família de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de ação de graças e de súplica. Embora
algumas traduções, como a NVI, a qual eu estou utilizando aqui, traduza um espírito usando o E minúsculo aí, a tradução original fala a respeito de um espírito com E maiúsculo, ou seja, o Espírito de Deus, né? O texto diz que o Senhor haverá de derramar sobre a família de Davi, e essa família de Davi, é importante que seja dito também, se trata do descendente de Davi, da aliança que Deus havia feito com Davi, de que não faltaria um sucessor para ele, e que este filho de Davi, ele receberia sobre ele também o derramamento do Espírito, e aí nós vamos ver exatamente no batismo de Jesus, feito por João Batista, o que aconteceu no final, né, do batismo. Primeiro o céu se abre, uma pomba desce, né, o Espírito Santo em forma de pomba desce sobre ele, e aí vem a voz da aprovação do Pai, né? Este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer, ou em quem me comprazo, né? Então o Espírito Santo descerá sobre o filho de Davi e posteriormente sobre os habitantes de Jerusalém, né? Lembram lá de Atos 2, aonde que aconteceu a descida do Espírito Santo? Exatamente em Jerusalém, em Atos capítulo 2, né? O momento da inauguração da igreja e o derramamento do Espírito Santo que se manifesta exatamente ali sobre a vida dos seus, né? O ponto de partida é Jerusalém, né? Cumprindo a promessa lá de Atos 1:8, né? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis então minhas testemunhas, a partir de onde? Começa em Jerusalém, Judeia, Samária, confins da terra, né? Mas o ponto de partida é Jerusalém, né? Então este rei, ele garante ao seu povo essa presença e essa participação no cumprimento dessa promessa, naquele dia glorioso em que eles desfrutarão das bênçãos de Deus e do cumprimento das promessas. Mas é importante que o povo saiba que este rei, ao olhar para ele, vocês vão perceber que ele havia sido transpassado, ou seja, um sacrifício foi feito. Antes de chegarem naquele dia glorioso, maravilhoso, algo terrível aconteceu antes para que proporcionasse a eles estarem ali naquele dia, né? Então isso é algo que precisa ficar bem claro, né? É interessante, né, como que muitas pessoas às vezes olham para pessoas bem-sucedidas, né? Pessoas muitas vezes que possuem muitos bens, e aí as pessoas muitas vezes falam assim, esse camarada deu sorte na vida, né? E muita gente fala isso sem conhecer a vida dessas pessoas, porque muitas delas às vezes começaram lá de baixo, sem ter absolutamente nada, né? Começaram ali trabalhando arduamente, se dedicando, muitas vezes noites sem dormir, né? Sacrificando muitas vezes o tempo com a família para chegar a um determinado momento dele desfrutar do conforto de tudo, né? Do bom e do melhor, né? Só que quem não conheceu, né, essa história pregressa, né, essa história passada, vai olhar para ele naquela condição e vai falar esse camarada aí deu sorte na vida, né? Então, quando as pessoas chegarem lá e olharem aquele rei maravilhoso, glorioso, vitorioso na batalha, eles vão enxergar nele que ele foi transpassado, uma marca estará nele, né? Como Jesus chegou diante de Tomé, que não acreditava, né? Disse, está aqui, ó, a marca dos cravos, está aqui do meu lado, a lança que foi espetada aqui em mim, pode tocar, pode pegar, você vê se não é verdade, sou eu mesmo. Jesus Cristo, embora seja Deus e esteja nos céus, entronizado à destra do Pai, reinando sobre tudo, né, sobre todo o universo, ele viveu entre os homens, o verbo que se fez carne e habitou entre os homens, né? Ele que pagou um alto preço, dando a sua própria vida, e mediante esse sacrifício, posteriormente, como Jesus mesmo disse, né, vou subir aos céus, preparar lugar para vocês, né, mas deixarei com vocês o quê? O meu Consolador, o Espírito Santo. E esse Espírito Santo será o penhor da sua herança, como Paulo falou aos Efésios, né? O selo, a garantia de que um dia ele vai voltar para nos buscar.
e ele derramará o Espírito dele sobre toda a carne, como o próprio profeta mesmo profetizou, né? Ok, então o povo vai desfrutar do cumprimento dessas promessas naquele dia glorioso. O povo de Deus vai se apropriar de todas as bênçãos provenientes do cumprimento dessas promessas. Eles estarão ao lado deste rei vitorioso na batalha. De que maneira? Colocando a sua fé nele, por causa do sacrifício que ele fez, de ter se entregado por eles, morrido na cruz, através da justiça dele. Também recebendo o Espírito Santo de Deus, no derramamento prometido, né? Por fim, uma última etapa é apresentada aqui no texto, como um caminho para que essas pessoas tenham a plena convicção em seus corações de que no último dia eles vão se apropriar dessas promessas que foram feitas, né? E que última etapa, né? Que última parte, tão importante quanto aqui é dita no texto. Os versos 11 a 14, os olhos deles se abrirão e eles lamentarão por causa dos seus pecados. E esse lamento será generalizado, né? Diz aí o verso 11 ao verso 14: naquele dia muitos chorarão em Jerusalém, como os que choram ou os que choraram em Hadad e Rimon, no vale de Meguido. Todo o país chorará separadamente, cada família com suas mulheres chorará. A família de Davi com suas mulheres, a família de Natã com suas mulheres, a família de Levi com suas mulheres, a família de Simei com suas mulheres, e todas as demais famílias com suas mulheres. Todos prantearão, todos chorarão. E esse é o efeito esperado, mediante a consciência dos seus próprios pecados. Ao colocar a sua fé no Cristo que morreu e que se entregou por nós, ao receber a presença do Espírito Santo, nós vemos lá em João que uma das tarefas, né, das atribuições, dos ofícios, né, do Espírito Santo é convencer o homem do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Então, ao receber o Espírito Santo, ao colocar a sua fé no Cristo que se sacrificou, no Cristo transpassado, ao receber o derramamento do Espírito Santo, haverá um abrir de olhos, uma contemplação de toda a sua miserabilidade, de toda a sua miséria, de tudo aquilo que eles praticaram, e eles prantearão e chorarão, se derramarão diante desse Deus. Esse é o efeito que se espera na vida de todo aquele que tem uma experiência profunda e verdadeira com o Cristo Salvador. Todos aqueles que de alguma maneira têm um encontro com Jesus, todos aqueles que de alguma forma o conhecem verdadeiramente, que colocam a sua fé nesse Cristo, o Espírito Santo começa a trabalhar em seus corações de tal maneira que as suas vidas mudam completamente. E algo que se tornará de forma inquestionável, inequívoca e inevitável é exatamente o sentimento de amargura por causa dos seus pecados. O amargo, o gosto amargo da vida do pecado, o arrependimento sincero, o abandono da velha vida e voltar-se para Ele em humilde arrependimento. Pastor, como é que nós poderemos ter a certeza de que nós estaremos naquele glorioso dia, contemplando o nosso rei montado sobre o seu cavalo, juntamente, como vimos lá em Apocalipse 19, lembram? Nós lemos a profecia de João, o cavaleiro montado sobre o seu cavalo, o que ele tinha escrito na sua coxa e no seu manto? Rei dos reis e Senhor dos senhores. Este rei glorioso
E ele, juntamente com todo o seu exército montado sobre o seu cavalo, travando uma grande batalha contra os inimigos, em todas as nações inimigas se levantaram contra, mas todas elas foram derrubadas, todas elas foram destruídas. Como é, pastor, que nós vamos ter certeza de que naquele dia estaremos ao lado deste rei, e que nós triunfaremos com ele nessa batalha, e que nós desfrutaremos de todas as bênçãos e de todo o cumprimento dessa promessa, quando nós contemplarmos em seu corpo, que se trata daquele que foi traspassado, daquele que pagou o alto preço. Quando nós recebermos o derramamento do Espírito Santo, e diante do convencimento provocado pelo Espírito Santo da nossa própria condição pecaminosa, nós nos prantearmos e lamentarmos e nos arrependermos profundamente diante dele. Todo o povo de Deus que estará ali reunido e que estará ao lado deste rei, triunfando juntamente com ele, certamente provarão da fé sincera e verdadeira que foi depositada no rei em seu sacrifício. Todos eles serão selados pelo Espírito Santo de Deus. Todos eles terão se arrependido profundamente e com sinceridade de todos os seus feitos pecaminosos, dos quais deixaram para trás. Amém? Esta promessa, esta profecia feita por Zacarias, dirigida 520 anos antes da primeira vinda do Salvador, já preparava esse povo para além daquele tempo, né? Preparava esse povo não somente para a primeira vinda, mas para aquilo que haveria de acontecer com este rei na sua primeira vinda, e já antecipava para eles a segunda vinda e tudo aquilo que haveria de acontecer. Embora as notícias da primeira vinda não fossem as melhores, e talvez até lhes provocasse algum tipo de desânimo, a certeza da vitória que haveria de acontecer na segunda vinda reanimaria o seu povo. Mas eles precisavam saber qual o caminho que eles precisavam percorrer para ter a certeza de que naquele dia glorioso eles estarão lá ao lado do rei. Amém? Vamos. Sim. A Bíblia, ela utiliza de linguagens quando vai se tratar de aspectos espirituais e eternos, vai obviamente utilizar termos humanos e terrenos para que a compreensão seja garantida. Porque do que me adiantaria, imagine só, pense comigo, do que me adiantaria Deus trazer para mim uma mensagem utilizando termos celestiais e espirituais que são incompreensíveis ao homem, e chegasse ao final de tudo isso e eu não absorvesse absolutamente nada, não entendesse absolutamente nada. Então, Deus é muito sábio naquilo que Ele faz, né? E Ele vai transmitir a sua mensagem em termos humanos e terrenos, para que nós possamos receber essa mensagem e ter a certeza de que nós entendemos aquilo que Deus está dizendo. Ainda que nós saibamos que o nosso Deus é Espírito, então Ele não tem olhos, não tem mãos, não tem pés, não tem bocas. Sabemos que o céu não é feito de ruas de ouro, né? Imagine. Quer dizer, pastor, que o céu então não é feito de rua de ouro? Os muros não vão ter diamantes, rubis, aquelas pedras preciosas todas? Gente, isso são termos humanos. Apocalipse, assim como Zacarias, usa uma linguagem apocalíptica, e esse gênero literário apocalíptico, ele se vale de símbolos. Isso significa que, né, o propósito, o intuito é utilizar esses elementos para significação de algo maior. Então, o que a gente conhece nessa terra que possua maior valor para os homens, em termos materiais? Ouro, pedras preciosas. E do que
a Bíblia diz que o céu será constituído, as ruas, os muros, né? Então, ou seja, aquilo que você trata aqui na terra como algo de extremo valor, né? Quantas pessoas hoje não vivem em busca do ouro, né? Cavando lá, imagina os garimpos lá, pessoas que vão cavando a terra para poder achar e peneirar aquilo ali no rio, para achar uma pequena pedrinha, né? Um fragmento de ouro para ganhar algum dinheiro. Pessoas, inclusive, até matam as outras por causa de ouro, de pedras preciosas, né? Isso tudo vai ser asfalto lá no céu, né? Em outras palavras, né? O ouro vai ser asfalto no céu. Mas isso em termos figurados, né? Em termos simbólicos, né? Sim, é uma linguagem militar, né? Então ele fala de espada, fala de cavalo, carruagens, né? Então tudo isso, de certa forma, para trazer uma compreensão clara em relação ao seu significado, né? Sim, né? Imagina de coisas. A Bíblia fala, Paulo fala assim, coisas indizíveis, né? Você consegue imaginar algo que seja indizível? Aquilo que o olho não viu, né? Ouvido nenhum percebeu, nunca penetrou mente humana, é aquilo que Deus tem preparado. Você consegue desenhar isso, descrever isso? Você consegue dizer, né? Então, é indizível. Então vamos orar, né? E agradecer a Deus pelas coisas indizíveis, né? Porque elas são reais, estão presentes nas regiões celestiais, e o Senhor Deus é soberano e poderoso para cumprir todas as suas promessas. Aguardamos ansiosamente por esse momento, em que a igreja do Senhor há de triunfar no último dia com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Mas é importante que se saiba, nesse presente momento, que para que estejamos lá, participantes desse dia glorioso, é preciso colocar a nossa fé no seu sacrifício. É preciso que nós tenhamos sido selados pelo Espírito Santo, o penhor da nossa herança. Se nós não tivermos este penhor da nossa herança, que garantia teremos que seremos resgatados por Ele, né? Porque essa é a linguagem utilizada, né? Penhor. O Espírito Santo não foi penhorado e é a garantia de que um dia Ele vai voltar para nos resgatar. Vamos orar nesse momento, vamos agradecer a Deus por esse privilégio que Ele nos concedeu. Pedir a Deus que esteja nos abençoando, mas Gislene esteja fazendo essa oração por nós.